Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre matemática, especificamente sobre os temas de formas geométricas, sólidos, polígonos, entendendo as diferenças entre área e perímetro, gráficos de dupla entrada e a divisão com dicas, tá? Formas geométricas, planas e sólidos, a diferença entre eles. Forma geométrica tem esse formato e essa nomenclatura. E os sólidos correspondentes a essas formas planas são esses aqui. Então, por exemplo, a forma plana do quadrado, que tem 4 lados, é essa. O sólido é o cubo, esse formato. O retângulo tem esse formato, na parte plana. No sólido, paralelepípedo, este formato. O círculo aparece deste jeito. No sólido, ele se chama esfera. O triângulo, na forma geométrica plana, é assim. No sólido, é o prisma. Temos outros sólidos que a gente pode ver aqui com essas nomenclaturas, tá bom? Então, as pirâmides com base triangular e quadrada. Olha só aqui os exemplos deles. Tem os cubos, né? Os paralelepípedos, tijolo, estojo, borracha, esfera, que pode ser uma fruta ou globo terrestre, o cilindro, uma garrafa de água, um copo, o cone, um chapéu, a pirâmide, que pode ter base triangular ou quadrada, e o prisma, que é esse formato de um calendário, tá bom? As formas planas que a gente tem aqui, que a gente pode verificar, são essas aqui, ó. Então, percebe que isso são polígonos, tá? Então, além de ser formas planas, eles são polígonos. Polígonos é tudo aquilo que tem reta e é uma figura fechada. Olha aqui um exemplo. Figura fechada e tem retas. Se ele não é fechado ou ele tem curvas, não é polígono, tá bom? Então, exemplo de polígono são figuras planas com retas e fechadas. Eu tenho um triângulo, que ele é representado pelo polígono, que tem 3 lados. Eu tenho um quadrilátero, que é representado por 4 lados. E aí, eu tenho ele nas suas diversas nomenclaturas, o quadrilátero. Eu posso ter quadrilátero, 4 lados, que se chama retângulo, a figura. O quadrado é outro tipo de quadrilátero. Eu tenho paralelogramo, que é desse jeito, é uma figura plana. O losango é essa figura plana de 4 lados e o trapézio. Portanto, eu tenho quadriláteros, várias figuras, tá? Dentro dessa classificação de polígono. Eu tenho o pentágono, que é 5, o hexágono, que é 6, eu tenho o heptágono, que é 7, o octógono, que são 8 lados, tá bom? Não necessariamente precisam ser naqueles formatos, eles podem vir em outros formatos, desde que tenham número de lados e também que sejam figuras fechadas, tá bom? Vamos ver agora a diferença entre área e perímetro. Área e perímetro, usando como referência um quadrado ou um retângulo, a área sempre é um lado vezes o outro. Quando eu vou para o perímetro, é a soma de todos os lados. Exemplo, aqui eu tenho um retângulo. Se é um retângulo, eu tenho um lado diferente do outro. Então, um é menor e outro é maior. Eu multiplico um pelo outro e dou a área. Para o perímetro, eu somo todos os lados. Então, eu somo esse lado 9, esse lado 10, esse lado que é igual é 9, esse lado que é igual a esse é 10. Então, 9 mais 10 mais 9 mais 10 me dá 38. Para um quadrado, onde eu dou só o número de um lado. Por quê? Porque todos os lados têm a mesma medida. Então, eu tenho 8 centímetros. Como eu tenho que a área é multiplicar um pelo outro, 8 vezes 8, 64. E para o perímetro, soma de todos os lados. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ele aparece 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Posso fazer a multiplicação, porque é o mesmo número aparecendo 4 vezes? Posso. Mas, para você não confundir com a área, prefira a soma. Prefira a soma. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Tá? Para não confundir com a fórmula da área, tá bom? Gráfico de dupla entrada. Primeira dica que eu dou é para você olhar a legenda. A quantidade de elementos na sua legenda é a quantidade de colunas no seu gráfico. Olha só, aqui é um exemplo de um gráfico de dupla entrada, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 elementos na legenda, portanto, eu vou ter 2 colunas. Neste outro caso que eu vou mostrar aqui, ó, eu tenho 3 elementos na legenda. Portanto, eu vou ter o quê? 3 colunas. Como eu vou saber se é deitado ou se é em pé? É onde está o nomezinho. O nome está aqui, vai ser deitado. O nome está aqui, vai ser em pé.
né? E aí eu vou usando a quantidade de números que eu encontro na tabela. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui supermercado A e supermercado B, que é o que fala nesse problema. Então aqui, quando eu for ver, ó, achocolatado, eu tenho na coluna A, que a gente viu que vai ter coluna A e B, porque são quantidades de colunas. Na coluna A eu tenho 3,50. Então eu vou aqui no achocolatado, vou até 3,50, que é a coluna A, que eu representei por rosinha, e preencho aqui. Depois a coluna B, ainda em achocolatado, é 4. Eu venho aqui, o B é representado por que cor que eu coloquei lá? Essa cor roxa. Então, eu vou lá até 4 e pinto a segunda coluninha. Acabou sobre achocolatado? Sim, vamos para o leite e assim por diante. Tá bom? Não se esqueçam de, na legenda, preencher, pintar sempre de cores diferentes, tá? Agora, a dica sobre divisão. Vou falar sobre pontos importantes. Então, assim, olha, toda vez que eu tiver alguma divisão que tenha vírgula, não vai fazendo no piloto automático, ou seja, fazendo direto colocando 0,0. Perceba que aqui, ó, 5 vezes 5, 25, me sobrou 2. Eu abaixei um 0 e aí eu coloquei 4 vezes 5, que é 20, e me deu, e aí finalizou a conta. E eu acrescento os 2 zeros que tem aqui, aqui. Não esqueçam de colocar sempre a vírgula. Na hora de fazer a conta inversa, sempre eu multiplico o quociente pelo divisor. E eu acho aqui. Mas existem alguns outros detalhes que a gente precisa tomar atenção. Neste caso aqui, ó, eu vou dividir esse número por este. Então, no quarto ano do fundamental, nesta fase que a gente está, a gente pode achar esse número aqui como? Fazendo as multiplicações. 18 vezes 2, 18 vezes 3, 18 vezes 4, até um número que chegue menor a esse valor aqui que eu tenho no dividendo. Então, é 18, que eu tô dividindo esse número por 18. Então, eu tenho que multiplicar o 18 por um número que eu queira encontrar aqui. Nesse caso, eu achei o número mais próximo, 18 vezes 3, 54. Aí, eu faço a subtração, deu que sobra 1. Abaixei o número 4. 14 é menor que 18? Sim, toda vez que eu tenho um número no dividendo menor que o divisor, eu necessariamente coloco o 0 para abaixar um outro número. Neste caso, foi o 0. Aí sim, eu vou encontrar um número maior que o divisor e aí eu consigo dividir novamente. E vou fazendo as contas. 18 vezes 6, 18 vezes 7, até encontrar um número que não ultrapasse esse valor e que seja mais próximo. Neste caso, eu encontrei 18 vezes 7, 126. Então, 7 vezes 18 dá 126. Esqueci de colocar o sinal de menos aqui, né, que tem que colocar. Então, 140 menos 126, me sobrou 14, tá? De resto. Então, na hora de eu fazer a conta inversa, eu multiplico sempre o quociente pelo divisor. Multipliquei, aí deu esse número aqui, ó, 55 e 26. É igual a esse? Não. Putz, será que então eu errei no cálculo? Não. Eu tenho que somar o que restou, mais 14. E aí eu vou achar o número final. Se esses números aqui e aqui e aqui não baterem, é porque a sua conta precisa ser refeita, tá bom, pessoal? Um bom estudo e até o próximo vídeo.